Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, nós estamos iniciando mais um programa Verdade e Vida, trazendo ao seu coração uma palavra de esperança. Que privilégio ter você conosco no programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe profundamente o seu coração. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto extremamente empolgante. Nós vamos falar sobre Jesus, o nosso supremo advogado. E vamos conversar sobre este assunto à luz de 1 de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Fique aí, já estou de volta. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu quero então conversar com você sobre o tema de hoje, Jesus, nosso supremo advogado. Lembrando aquele texto tão sublime que o apóstolo João escreveu: Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que verdade fantástica! E à luz deste verso, eu quero trazer 3 reflexões para o seu coração. Primeiro, Jesus é o nosso advogado supremo, incomparável, por causa da excelência do seu caráter. Ele é o advogado, o justo. Não houve dolo em sua boca, não houve pecado em sua vida, não houve transgressão em sua trajetória. Ele foi o único homem que pisou na terra sem ter experimentado o pecado. Ele veio ao mundo, ele se encarnou, ele andou entre nós, ele fez o bem, ele libertou os cativos, ele abriu os olhos aos cegos, ele deu voz aos mudos, audição aos surdos, ele purificou os leprosos, ele ressuscitou os mortos, ele deu sua vida por nós, mas ele jamais pecou. Nenhum outro homem, nenhum outro advogado na história tem esse perfil. Só Jesus é o nosso advogado supremo, porque ele viveu sem transgressão. Segundo lugar, Jesus é o nosso advogado por excelência, não apenas por causa do seu caráter impoluto, mas também por causa de seus métodos extraordinários. Um advogado é chamado para estar ao nosso lado numa hora de uma demanda, de uma pugna, de uma luta jurídica. Jesus não apenas está do nosso lado, ele é o nosso substituto. Ele não apenas nos defende, colocando-se ao nosso lado, mas ele assumiu o nosso lugar, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. Na verdade, Jesus morreu a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos substituiu. A sua morte por nós foi uma morte vicária, substitutiva. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Segundo lugar, Jesus Cristo, como nosso advogado, ele não apenas veio para nos substituir, mas ele não veio para defender nossa inocência, ele veio para assumir a nossa culpa. O papel de um advogado, de forma comum, é aquele que vem e defende o seu cliente. Diz que o seu cliente é inocente, ou atenua a culpa do seu cliente, sempre buscando favorecer ao seu cliente, isentando o seu cliente dos rigores da lei, da punição da lei. Pois Jesus Cristo veio fazer exatamente o contrário. Ele não veio para defender nossa inocência, ele veio para assumir a nossa culpa. Ele claramente pontuou que nós somos culpados, que o salário do nosso pecado é a morte, que Deus não inocenta o culpado. Mas, não obstante ressaltar a nossa culpa, o nosso pecado e o merecimento legítimo do nosso erro, que é a morte, ele voluntariamente se apresenta como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador e sofre no seu corpo os rigores da lei que devíamos sofrer e morre a morte que nós deveríamos morrer. Jesus, em terceiro lugar, como nosso advogado supremo, ele nos oferece o seu trabalho vicário gratuitamente. Quanto mais importante um advogado, quanto mais notório é o seu trabalho, quanto mais famoso ele é, mais inacessível ele é, mais caro é o seu trabalho. Pois bem, Jesus Cristo, o advogado supremo, aquele que nos defende e, melhor, nos substituiu, levando sobre si a nossa culpa, carregando o nosso pecado e morrendo por nós em nosso lugar. Ele não cobra nada, ele pagou tudo. Ele pagou tudo. A nossa salvação não pode ser comprada. Dinheiro nenhum pode pagar a nossa salvação. Por isso, Jesus não apenas nos dá a salvação, mas nos dá gratuitamente. Não é com ouro, nem com prata que Ele nos resgatou do nosso fútil procedimento, mas fez isso com o preço do seu próprio sangue. Mas há um outro elemento que eu gostaria de trazer à sua memória. Um advogado, quanto mais famoso é, mais difícil é de você falar com ele. Só algumas pessoas com muito dinheiro ou com muita importância na história têm acesso à sua agenda, conseguem diretamente falar com ele. Pois Jesus Cristo, o nosso advogado supremo, está com linha aberta para você. Você pode falar com ele em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele está sempre disponível, ele está sempre com a agenda aberta, ele está sempre pronto a receber e a acolher você. Ele não faz distinção, ele não faz acepção de pessoas, ele acolhe a todos indistintamente, ele jamais rejeita um coração quebrantado. Mas, em terceiro lugar, Jesus é o advogado supremo não apenas por causa da excelência do seu caráter, não apenas por causa da sua metodologia extraordinária, mas também pela eficácia do seu trabalho. Diz a Bíblia que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, Jesus nunca perdeu uma causa. Jamais alguém foi a Jesus e foi despedido vazio se no seu coração Jesus Cristo identificou o genuíno arrependimento. Portanto, para ele não tem causa perdida, não tem vida irrecuperável. Ele pode perdoar todo tipo de pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a incapacidade da pessoa se quebrantar, se arrepender e atribui a obra de Deus como se fosse obra do próprio diabo. Mas se você
Não importa quem você é, não importa de onde você vem, não importa quão grave é o seu pecado, não importa quanto tempo você está prisioneiro desses pecados, se agora mesmo você vai a Jesus, confessa o seu pecado, se arrepende e põe a sua confiança nele, ele perdoa você, ele salva você, ele resgata você, ele restaura você, ele dá a você a vida eterna. Que privilégio bendito nós temos de termos Jesus como nosso supremo advogado. Agora mesmo, ele pode ser o seu advogado. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Hoje, se você se render a ele, você encontra nele perdão, salvação e vida eterna. Amanhã, ele será o seu juiz. Portanto, hoje, agora, é o tempo do arrependimento, é o tempo da sua salvação. Eu quero orar por você. Eu quero colocar sua vida diante de Deus nesse momento. Deus, eu te peço que tu abençoes aqueles que nos assistem, que tu apliques nele esta palavra de vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de encerrarmos o programa Verdade e Vida de hoje, eu quero agradecer, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, a oportunidade que você nos concede de adentrar ao seu lar para falar um pouco da Palavra de Deus, do Evangelho, assim como ele é. E antes de encerrarmos o programa, eu preciso da sua atenção mais um pouquinho. Eu gostaria de convidar você, aliás, desafiar você, para que nos auxiliasse nesse ministério de evangelização pela televisão. Você pode ser um parceiro em missão da Igreja Presbiteriana do Brasil nesse projeto de evangelização através da televisão. Como fazer? Você liga durante a semana, de segunda a sexta, 0800 119 105, 0800 119 105 e passará a ser um parceiro em missão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bem, se você ligar para nós de segunda a sexta-feira e se transformar num parceiro em missão, nós queremos enviar gratuitamente para você esse livro de meditação, Gotas de Esperança para a Alma, um livro do pastor Hernandes que nós queremos enviar a você como sinal de gratidão dessa sua cumplicidade na evangelização que você vai firmar conosco da Igreja Presbiteriana. Nós sabemos da importância que é ter um programa na televisão que de fato prega o Evangelho como ele é. E nós estamos certos de que podemos fazer isso através do programa Verdade e Vida. Ligue de segunda a sexta-feira, no horário comercial, para o telefone 0800 119 105 e seja um parceiro em missão. Nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre você e sua família. E convidamos você para que conheça a Igreja Presbiteriana mais perto da sua casa. Ou entre em contato no www.ipb.org.br. Até o próximo programa, se Deus permitir. Até lá. Nós estamos encerrando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu quero registrar nossa palavra de gratidão pela sua audiência, pelo seu apoio, pelas suas orações, pela sua ajuda para que este programa alcance milhares de famílias em todo o Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Eu gostaria que você visitasse uma igreja presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa, para você ser acolhido, recebido e ajudado por uma das nossas igrejas espalhadas por esse Brasil. Se você não conseguir encontrar uma, então vá numa igreja genuinamente evangélica e participe, e certamente você será muito bem-vindo e acolhido. Se Deus quiser, na próxima semana, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta.